O que está acontecendo com o petróleo? Então, se você está acompanhando aí as notícias do dia a dia, acompanha as ações todos os dias e está vendo, né, o que está acontecendo pelo mundo, muito provavelmente deve ter deparado aí com as notícias de Petrobras e o petróleo, principalmente do conflito entre Israel e Irã. Fato é que o que aconteceu de fato, né, e que trouxe um grande alarme para o mundo. E é engraçado que qualquer evento um pouco mais preocupante, os especialistas aqui de YouTube já vêm falando de Terceira Guerra Mundial, né? Tudo quanto é tipo de evento, é, já falam sobre Terceira Guerra Mundial. Fato é que o mundo tinha muita dúvida sobre o Irã, sobre a capacidade que o Irã tinha de poder, né, militar do Irã. Os Estados Unidos, que sempre tem um histórico já de invadir e destruir tudo e depois reconstruir, né, nunca tinha feito com o Irã. E a gente sabe que o Irã ele fomenta bastante grupo terrorista contra Israel e Estados Unidos. Então isso era uma preocupação diante do mundo. Quando Israel vai e ataca o Irã, a preocupação dos traders que operam petróleo futuro, né? Que assim tem os comerciantes de petróleo. Esses geralmente são as tradings, né? Dentro de uma trading tem o trader, que é a figura que ele opera, né? Ou seja, ele faz operações de compra e venda de contrato futuro de petróleo para fazer ali gestão de risco. Então, quando ele vê aquele risco adicional desse conflito entre Irã e Israel por conta de fechar o estreito de Osmur, se eu não me engano, acho que Osmur, fechar, né? Aquele estreito onde passa 20% do petróleo. Lembrando aqui, eu não sou grande especialista sobre o assunto, eu só estou, né, replicando o que eu vejo bastante notícia aqui, acompanho bastante. Então, os operadores, né, os traders de commodity futuro de petróleo futuro foram lá e compraram bastante contrato futuro de petróleo, elevando o preço de 60, 65 para 77 dólares o barril. Quando a gente olha aqui, né, o gráfico, ela tava Petrobras, esse daqui é um gráfico diário de Petrobras, tá? Então cada risco que você está vendo aqui na tela, que a gente chama de vela, é, significa um dia de negociação na Petrobras. Então ela saiu de uma alta lá de 36,57 para ser negociada aqui por volta dos 28, 29 reais, justamente por conta da queda do petróleo, né, que estava sendo negociada próximo dos 80 dólares o barril, e depois ele veio ser negociado aqui aos 60 dólares o barril, e eu já expliquei aqui em outros vídeos o porquê dessa queda do petróleo e porque eu acredito que não vai ficar nesse patamar dos 60 dólares por muito tempo, tá? E aí veio aqui o ataque de Israel contra Irã e as ações dispararam porque os traders de petróleo compraram muito petróleo, né, contrato futuro de petróleo, achando que pudesse ter uma crise aí de abastecimento, né? Fato é que quando o Israel ataca o Irã, logo em seguida, né, os Estados Unidos ele traz um tom ali de vamos negociar, vamos conversar, e o Irã ele simplesmente escorregadio, né? Ele não avança nas negociações, então o governo americano, Donald Trump, vai lá e planta alguns avisos de 13 toneladas cada, né? Com o seu avião B-2, que é algo incrível, e acaba destruindo várias instalações nucleares iranianos. E aqui é que é o ponto. Aqui Estados Unidos não é bobo, né? Eles não atacaram assim sem informações. Claro que eles tinham muita informação, Israel também muita informação. Então, quando eles atacam, eles já sabiam que o Irã não ia revidar a altura, né? Então, o Irã fala que vai ter um inferno na Terra e ataca a baixada americana no Catar com vários mísseis, mas todos os mísseis são interceptados, se eu não me engano, se não me falha a memória,
tá? Salvo engano. Todos os mísseis são interceptados, só que eles não atacam nada de petróleo, eles não atacam nada de energia, eles não falam em fechar o estreito, ou seja, eles não dão informações conclusivas de que eles querem realmente botar o caos, né? Eles vão lá e faz algo muito pontual, né? Muito fraco diante de que o mercado esperava, vamos dizer assim, né? Ou precificava. Então, quando o Irã responde, mas com uma resposta muito pífia, esses traders, eles vendem todos os seus contratos de petróleo, fazendo o petróleo sair dos $77 para os 60, agora, né, $67. Lembrando que aqui no Brasil a referência é o petróleo Brent, tá? Então ele sai lá de $77 e vem para $67. Então ele cai $10, incríveis $10 em apenas 2 dias, tá? Porque o mercado ele entende que o Irã não tem força para combater Israel e Estados Unidos. E aí, então, os traders entendem que essa precificação ela foi exagerada, e então eles acabam vendendo todos os contratos futuros ali, enfim, acabam que normalizando as suas posições, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no The Wall Street Journal, que é um jornal que eu gosto bastante de acompanhar, tá? Deixa eu só ajustar aqui a tela. O The Wall Street Journal é um jornal que eu gosto bastante de acompanhar. Primeiro que as notícias aqui, o que eu percebo é que os jornais brasileiros pegam as informações daqui, né? E segundo que eu gosto de treinar bastante o meu inglês. Mas traduzindo toda a página aqui para vocês, a capa do Wall Street Journal é praticamente só falando de Irã e Iraque, né? Então, o ataque dos Estados Unidos atrasa um programa nuclear do Irã em alguns meses, diz relatório. Israel suspende a maioria das restrições de guerra com a reabertura dos aeroportos. Então, aqui Israel já entende, eu não li a notícia, né, mas só pelo título aqui eu já imagino que Israel já vê praticamente aí um risco de guerra assim, mais acentuado, bem diminuído, né? Ou seja, ele vê que o risco de guerra caiu bastante, ou seja, o Irã sai bem enfraquecido. Então, Nasdaq lidera altas de ações, petróleo cai. Então, ó, cessar fogo parece se manter após Trump, repreender Israel e Irã. Ou seja, aqui é praticamente só Israel e Irã. Olha que essa jornalista escreveu, né? Por casa Karen Elliott. A credibilidade dos Estados Unidos retorna ao Oriente Médio. Realmente essa atitude aí de Israel e dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, né? Lançando o seu B-2 e as suas bombas lá de 13 toneladas cada. Lembrando que é a primeira vez que eles utilizam esse tipo de armamento em guerra. Realmente aí trouxe um impacto muito positivo, trazendo de volta a credibilidade do poderio do exército americano, né? Então isso é um aviso de fato que, olha, você quer brincar com os Estados Unidos, nós temos brinquedo suficiente para alegrar vocês aí em qualquer lugar do mundo, né? Então isso é um recado muito, muito, muito importante. Agora, falando um pouco de petróleo e falando um pouco de Petrobras, né? Para mim, nada mudou. Apesar de que a gente vê bastante volatilidade nas ações, a gente encontra aí esse sobe e desce. Para mim, nada mais é do que oportunidade. Quando eu olho as ações da Petrobras e eu vejo essa queda e eu vejo essa subida, para mim, né? E essa quedinha aqui, ó, que foi agora no dia de hoje que eu tô gravando, hoje deixa eu dar uma olhada aqui, dia 24 às 21h21. Para mim é oportunidade. E essa linha laranja aqui é o meu preço onde eu gosto de comprar, né? Então essa região aqui dos 28, R$ 29 é uma região onde eu gosto bastante de comprar. Se eu mudar
Se eu mudar esse gráfico aqui para semanal, mudando aqui para semanal, ou seja, cada gráfico desse daqui representa uma semana, esse é um desenho que eu coloquei já há muito tempo, que essa região aqui por volta dos R$ 28 é compra. Assim, na minha opinião, na minha estratégia, para mim, faz sentido comprar. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra, eu não sou analista de investimentos, então eu sou especialista de investimentos, são coisas distintas, eu não posso recomendar compra. Tudo que eu faço é de minha responsabilidade na minha carteira e nos meus investimentos, tá? Então, isso daqui é um vídeo meramente educativo. O que eu estou falando é o que eu faço na minha carteira pessoal. Chega nessa região, eu gosto de comprar, tá? A partir, na verdade, aqui dos R$ 30,80, R$ 31, eu já começo a comprar bastante, que é o preço que eu gosto de investir, que eu me sinto confortável em investir a partir desse valor. Mesmo sendo negociado aos R$ 35, ela tem bastante espaço, de acordo com o BTG Pactual, o relatório do BTG Pactual, que ele fala, né, que o preço teto deles ali é de R$ 48 por ação. Tá? Então, para mim, nada muda, tudo continua como mesmo. O petróleo ele vai ter essa volatilidade. Inclusive, a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, ela falou que não dá para a gente tomar decisões de acordo com a guerra do Irã, porque ela é muito recente ainda, não sabe qual a evolução dela, e ela acertou nesse ponto, visto que o preço do petróleo disparou, mas agora já voltou ao patamar que estava sendo negociado anteriormente. Logo, eu sigo aqui com a mesma perspectiva de longo prazo para a Petrobras, excelente pagadora de dividendos, excelente geradora de caixa e que mais? Que ela é excelente. Ela é excelente em muita coisa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.